fosse você, eu não sei como é que eu faria para colocar para fora tudo isso que eu passei e ainda hei de passar. A viola sempre foi a grande companheira do caipira, que nesse sertão de Deus passava horas rabiscando uns poemas musicados. A música caipira representa profundamente nossas raízes. Por quê? Porque as zonas rurais elas são mais tradicionais. Então aqueles valores ancestrais da cultura, aqueles valores provindos da Península Ibérica, eles se conservaram por muito tempo quase que in natura. Né? Então todo esse arcabouço simbólico e antropológico que sustenta o nosso subconsciente, as nossas relações, os nossos quereres, os nossos sentimentos, tudo isso ela se mantém na vida rural. E a música caipira é um pouco o intérprete e o porta-voz dessas querências, desses sentimentos, dessa maneira de ser interiormente. Ou seja, que retrata o nosso ser e não o nosso parecer, no sentido social, no sentido físico e etc. É aquilo que nós somos. Mas a vida do caipira nunca foi fácil. Ela não é feita apenas de viola e festa, e sim de muito trabalho. O caipira ele acordava muito cedo, tomava um café, basicamente era café, às vezes pão, almoçava em torno das 9 horas, fazia uma merenda lá pelo meio-dia, 1 hora da tarde, tinha um outro lanche, outra merenda lá pelas 4 horas da tarde, e lá às 6 horas mais ou menos estava fechando o dia, numa hora muito bonita, na hora da cisma, né? Que é a hora do pôr do sol, que era o momento que o caipira, são imagens que a gente tem muito forte assim, da casa, né? Do fogo, do fogão a lenha, e do caipira sentado tomando uma pinguinha, finalzinho de tarde, que era o chamado momento da cisma, que ele ficava dividido e ficava quieto um pouco com ele, né? É uma coisa, uma imagem bonita assim que se tem aqui do interior, né? A gente fica falando de caipira pra cá, caipira pra lá, mas da onde veio esse povo? O caipira surgiu de onde? A primeira vez que a gente tem referência a isso, desse nome, é o Saint-Hilaire que faz essa definição. O caipira, na verdade, ele na sua origem, ele é o filho do bandeirante com a Índia. Quando eles passavam fazendo as entradas aqui para o interior do estado de São Paulo, eles deixavam, né, a ocupação não foi só a ocupação na questão da escravatura, de transformar os índios em escravos, também com a ocupação da terra. Também houve uma dominação muito forte da questão sexual. E o bandeirante tinha os relacionamentos com as índias, e os filhos desses relacionamentos ficavam, nem eram assumidos pelos bandeirantes, que continuavam suas jornadas, e pelos ocupadores, e também não eram assumidos pelos índios. Então era um ser que ficou culturalmente intermediário entre o índio e o bandeirante. E eles ficaram sobrevivendo a duras penas nesses rincões aqui, nesse interior do estado de São Paulo. Por volta de 1820, com o movimento da Revolução Liberal, os agricultores, os lavradores de Minas Gerais, principalmente do Sul, foram perseguidos porque eles tinham uma tendência mais para o império, e o Caxias andou dando um chega para lá neles, e eles acabaram migrando para o interior do estado de São Paulo e se alojaram aqui nessa região, Campinas. Quando aqui chegaram, eles encontraram esses caboclos aí que eles chamavam de bugres. Aí, os filhos desses fazendeiros mineiros, eles acabaram casando ou juntando de maneira nem sempre muito amistosa com as caboclas, com as bugras. Essa pessoa que ficava nas franjas das matas, que nem entrava no povoado, mas também não ficava junto com os índios, que foi chamado de caipira. Né? Esse termo é interessante, né?
caipira, né, que ninguém sabe direito o que significava isso, mas caipira é carpi, aquele que é um tipo de um espírito da mata. Então tem várias discussões sobre de onde saiu essa palavra caipira, mas o elemento que significava, que dava esse nome caipira, é esse ser que ficava aí, filho da Índia, com o bandeirante. Mas nem sempre foi fácil ser chamado de caipira. É verdade. O caipira mesmo, nascido na roça, quando vinha para a cidade tentar uma vida mais fácil, às vezes ficava danado da vida quando era chamado de caipira. Na roça eu não era aceito, porque eu era da cidade, ia para a roça, já estava aprendendo a falar difícil. E na cidade ainda eu era o caipira, né? Então houve um grande choque. Só a partir dos anos 80, já anos 90, em 85, o Coronado escreveu para a revista da Unesp um caipira em busca do Juscelino Soares, um caipira em busca do seu universo. Aí eu falei, puxa, mas tinha que colocar caipira? Aí, muito tempo depois, eu fui perceber que eu estava, então, fazendo isso. Eu estava me separando, né, do caipira. E, nos anos meados, então, da década de 90, é que eu comecei a juntar novamente o caipira, não é? Porque eu percebi que a minha raiz, a minha origem, era a minha vida, e eu não podia me separar, né? Não tinha condições de viver separado o Juscelino do caipira e o caipira do Juscelino, porque eu era uma pessoa só. Mas vamos voltar lá para trás para entender melhor como vivia esse caipira. O que ele fazia? Não tinha esse negócio de cinema, teatro, computador, televisão. Isso nem em sonho. Foi um povo iletrado, né, Zé? E também não era muito importante. Mas eles sabiam da importância. Então, normalmente, a grande preocupação dos chefes de família era ensinar o filho a assinar o nome. Então, eu me lembro, eu ainda vi algumas pedras. Pedra era lousa de ardósia. Interessante, na minha casa tinha pedaços de ardósia que a utilidade era escrever, tentar fazer a assinatura ou escrever o nome. Então, eles arrumavam professores que ficavam encarregados de ensinar os filhos. Mas o tempo de ensino não passava de 6 meses, 1 ano. Não demorou muito para aquele caipira que surgiu da mistura dos índios com os bandeirantes receber novos visitantes. Eram pessoas que vinham de longe, da Europa e até da Ásia. Esse caipira foi se juntando e foi se moldando. Bom, quando chegou em 1900, houve o movimento do café. Então, o que aconteceu? Vieram a essa região os italianos e os espanhóis. Quando eles aqui chegaram, encontraram esses caipiras, já de segunda geração. E eles, com aquela alegria, porque o caipira é uma pessoa um pouquinho introvertida, meio circunspecto. Entretanto, com a chegada do italiano, principalmente, e do espanhol, aquele pessoal falante, né, que minha avó sempre falava, esse povo fala igual matraca, igual tem goela de xanxã. Xanxã é uma ave, é um tipo de gralha. Trouxe novos costumes, novas maneiras de ver a vida, de encarar a vida. Já um povo mais citadino, porque até então as cidades não cresciam, porque esses mineiros e os seus filhos, os seus netos, insistiram em viver no campo, propriamente, nas fazendas. E trouxe uma coisa maravilhosa, que foi a musicalidade do italiano. Certo? É inconteste a musicalidade do italiano, certo? Basta ver, haja vista a quantidade de músicas eruditas
que eles têm. E eles trouxeram para juntar com aquele ritmo monótono que era o catira, que era a toada. E aí, então, a partir de 1920, houve um estouro dessa musicalidade, que hoje é o carro-chefe desse povo, que é a música caipira. É mão, quando é pé, o baião da mariquinha, caranguejo, peixe é. Oi, o pato com marreco, não pode combinar. Oi, o pato com marreco, não pode combinar. O que o pato fala baixo e o marreco quer gritar. É mão, quando é pé, o baião da mariquinha, caranguejo, peixe é. Guerreiro bom tem bastante, mas nenhum dele é capaz de fazer a sua casa como o João de Barro faz. Quando é mão, quando é pé, o baião da mariquinha, caranguejo, peixe é. Abaixa o cajueiro, empanha um caju, pra jogar mala morena que ela tem os olhos azul. Quando é mão, quando é pé, o baião da mariquinha, caranguejo, peixe é. Na poeira da estrada, quem achar um lenço é meu, das quatro pontas bordado, mariquinha que me deu. Quando é mão, quando é pé, o baião da mariquinha, caranguejo, peixe é. Minha mãe me ensinou como é que se namora, regalar aí bem os olhos, pôr a língua pra fora. É mão, o baião da mariquinha, caranguejo, peixe é. A ocupação ela se dá de uma outra maneira aqui na nossa região, muito mais baseada nos mineiros. Então o caipira mesmo, apesar de viver aí, como a gente chama, nas franjas das matas, sempre fazendo o processo de expulsão dos índios e preparando a entrada do colonizador, aqui na nossa região esse primeiro tipo nós temos um pouco registro disso. O que já veio uma ocupação já mais maciça, já mais organizada, com as famílias de mineiro, menos a questão dos bandeirantes aqui na nossa região. Esse conceito vai sendo evoluído, até chegar principalmente à grande ocupação da nossa região com os imigrantes. Até que Rio Preto é uma cidade que tem pouca tradição, que tem pouco episódio do acontecimento da escravatura. Quando veio a ocupação, já veio muito mais voltada com os italianos, os espanhóis, os portugueses, depois um pouco mais tardio os japoneses, e que fizeram um grande caldo de cultura da nossa região. E que é muito interessante, essa é uma das características muito legal aqui da nossa região, que nenhum desses grupos se manteve isolado. Assim que chegavam, já se integravam ao ambiente, e não ficavam assim as colônias dos espanhóis, dos italianos, já se misturavam muito rapidamente com os mineiros que já estavam aqui, que já eram paulistas, que já estavam já dentro de uma certa tradição já aqui na nossa região. E aí a viola começou a ficar cada vez mais importante e surgiram grandes obras, grandes músicas. E a nossa região sempre foi muito rica, de uma musicalidade muito grande. Era aqui que se encontravam grandes violeiros. Rio Preto foi muito tempo o fundo do sertão, né? Quer dizer, com o avanço do capitalismo pelas zonas agrárias a partir do Planalto de Piratininga, avançando para o interior, né?
Rio Preto é um dos últimos pontos. Por isso, inclusive, que aqui em Rio Preto acabou sendo um lugar de violeiros que depois de muito tempo vêm morar para terminar a vida nessa cidade. Então ela já tem essa característica de sertão, essa característica do encontro do mineiro que perdeu com o escasseamento do ouro, né? E com o engrandecimento do café, né? Também veio se juntar aquilo que a gente chama o caipira, quer dizer, aquele que veio do litoral e depois o que veio de Minas. Rio Preto é um ponto estratégico, né? E olha que o caipira que formou tudo isso aqui era analfabeto de pai e mãe. Não sabia ler, não. Imagina se soubesse. Mas mesmo sem saber ler, o caipira, o violeiro, ia contando aquilo que tinha acontecido. Não era sempre aquilo do jeito que era, mas bem que a cabeça do artista poderia ter sido. A verdade na arte é a verdade do verossímil, é a verdade do pode ser ou do poderia ser, e não a verdade do que foi. Você é escritor, você é artista, você sabe como é que é, né? Eu sou cronista, a gente sabe como é que é. Quer dizer, é a verdade do que poderia ser. E essa verdade que poderia ser, ela é mais verdade do que o que aconteceu. O pode ser, a possibilidade é universal. E o que aconteceu de fato é uma coisa ordinária, circunstancial e etc. Né? Essa é a verdade da arte. O caipira, nesse seu mundo isolado, foi criando uma relação muito forte com Deus e com os santos que o protegiam. O caipira sempre foi muito religioso. A religiosidade, juntava-se a religiosidade e aquela necessidade de trabalhar coletivamente. Então as igrejas foram erigidas graças a essa religiosidade e esse espírito de coletividade que eles tinham. Então, ao sábado e domingo, sistematicamente havia a quermesse. A quermesse, e ao lado da quermesse tinha, então, o fute, onde a rapaziada namorava, flertava, né? Aquele olhar, o brinco do Machado de Assis, né? De Soslaio, e não podia pegar na mão, já era compromisso de casamento firmado, né? E eles iam de carro de boi, levava as prendas, era leitoa assada, frango assado, bolo, e o fazendeiro dava um garrote, um bezerro, certo? E eles iam construindo. Então, aquela igreja era um ponto social da região. Então, a única forma de entrar em contato com a subjetividade é através da religião, que vinha através da palavra do padre ou das benzedeiras, do pessoal dos rezadores, dos terços, né, que se fazia, que era onde a pessoa podia ter algum acesso a essa questão mais mística, mais subjetiva. Então a religiosidade do caipira, é impossível pensar caipira ou o trabalhador rural no estado de São Paulo sem pensar na questão da religiosidade, basicamente católica, de grandes valores, assim, de rigor de valores mesmo, muito forte, mas que era a sua forma de subjetividade. E não era só a igreja, né? Tinha essas capelinhas onde, quando chovia demais, eles faziam novena para não chover, quando chovia de menos, fazia novena para chover. E os terços, né? No terço de São João, aqui meu avô fazia, é uma tradição que nós preservamos até hoje. E muito bonita os terços. Certo? Então, as crianças levantavam, e para deitar e para levantar tinha que rezar 3 Aves Maria, certo? Tinha que fazer decoro, né? Talvez ali começasse a alfabetização nossa, na própria religiosidade. Sem Bíblia, não havia essa necessidade de Bíblia, né? Porque também eles não sabiam ler. Está aqui a Bíblia, né? Hoje o nosso caipira lê, pinta e fala bonito sobre o sentimento. Ser caipira é um sentimento, né? Lutar por essa causa, por essa região que eu acho e que eu penso que é a mais linda do estado, porque é a nossa região caipira. E segundo Antônio Cândido, quem nasce no litoral
são os caiçaras, quem nasce na capital são os urbanos, não sendo da capital e nem do litoral, nós é tudo caipira, né? Mas é aquele caipira, esse caipira vencedor, batalhador, enfim, que pensa no progresso, não aquele caipira do Monteiro Lobato, lá do conto do Urupês, onde o Jeca Tatu é aquele cidadão cheio de vermes, preguiçoso, indolente. Não, ser caipira, realmente, como eu disse, é ter esse sentimento e amar, antes de tudo, as coisas do caipira, amar a moda caipira, a comida caipira. Não existe comida mais saborosa do que a comida caipira, embora eu inclusive gosto muito de cozinhar e a minha preferência é a comida caipira. Até hoje, o artista que existe no caipira é muito forte. E na música foram feitas verdadeiras obras de arte. Lá do alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite o cavalo por modo de 2 estalos que eu vi lá dentro bater. Apeei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito, com a voz cheia de dor. Pancê, Teresa, descansa, jurei de fazer vingança por causa do meu amor. Você vê, a Cabocla Teresa tem quase 70 anos. E não há um lugar no Brasil, não só na região caipira, que as pessoas não conheçam Cabocla Teresa, né? Menino da Porteira e etc. Não há nenhum lugar no Brasil, não só nos pequenos ambientes, nos vilarejos ou nas periferias, não. Na metrópole também, né? Por quê? Porque ela fala de uma verdade nossa, universal, quer dizer, né? E no Brasil, a gente também tem que considerar que nós somos provenientes de uma sociedade agrária. Quer dizer, no decênio de 1940, mais de 80% da população brasileira viviam no campo. Quer dizer, isso mudou. No estado de São Paulo hoje, quase 97% vivem na cidade. Esse é o nosso caipira, da palavra, da honra, do trabalho e da alegria, das festas que sempre marcaram o seu dia a dia. Os mutirões, na verdade, se transformavam em grandes festas, né? Os mutirões cantados, né? As pessoas num roçado, num pasto, as duplas iam cantando e provocando outros grupos, e o dia inteiro as pessoas iam cantando, fazendo provocações com versinhos de um certo improviso, algumas estruturas mais ou menos conhecidas que se reproduziam de propriedade em propriedade, ano a ano, mas sempre com provocações. E que era muito interessante isso, porque eles trabalhavam se divertindo, depois faziam um grande almoço e depois, final da tarde, sim, aí tinha cachaçinha, tinha, né, às vezes uma dupla mesmo tocando viola, às vezes um sanfoneiro. Então era uma grande festa os mutirões aqui da nossa região. Hoje carregamos essa tradição porque temos orgulho da nossa origem. Ou seja, nós somos filhos da roça. O meu pai, o meu avô, o meu bisavô são da roça. Quer dizer, 60 anos atrás, 70 anos atrás, vivíamos todos na roça, né? Então essa verdade, que é a verdade de casa, é a verdade da tradição oral, que vai de boca em boca, etc., e que faz um sujeito altamente sofisticado da Avenida Paulista, faz dele ter
lá no fundo de si, é esse arcabouço simbólico, esse alicerce, né, que faz com que eu seja eu mesmo e não produto das circunstâncias, dos meios, etc. O caipira é de uma correção, assim, a palavra de um caipira, até hoje é uma coisa que a gente percebe assim, que tem um grande valor mesmo, né? E o progresso chegou e aconteceu o êxodo rural. A situação se inverteu e hoje 80% da população mora na cidade. Muito diferente daquele tempo que nossos antepassados, analfabetos, mas com muita seriedade, colonizaram o estudo. Hoje, apesar da influência da cidade, nós ainda temos o nosso sentimento caipira, esse jeitão caboclo. Claro que a gente sofre influência da cidade, né? Enfim, até porque a gente se procura se informar. Até parece que não, com essa carona meio assim, né? Meio caboclão, essas coisas. Aliás, eu faço muita questão disso, de permanecer caboclo, com as minhas origens, até no linguajar. Inclusive, fiz uma exposição há um tempo atrás em Brasília, aí a repórter me ligou lá do Correio Brasiliense, e depois saiu a matéria, dizendo que Juscelino Soares com um forte sotaque do interior. E eu senti muito orgulho daquilo. Os anos não são anos, não. São paisagens, imagens tidas, retidas na retina. Os anos são nomes, são. Uns nos somam e outros nos somem. Os anos são estações, gravuras expostas no sorriso e nas lágrimas. Apesar das dúvidas, os anos não são. Os anos não são ônus, são dádivas.